Boa noite. Hoje iremos começar o primeiro livro da trilogia Sight, O Ceifador, de Neil Shusterman. Parte 1. Manto e Anel. Devemos, por lei, manter um registro de todos os inocentes que matamos. E, ao meu ver, todos são inocentes, mesmo os culpados. Todo mundo é culpado de alguma coisa, e todo mundo ainda guarda uma memória da inocência da infância. Não importa quantas camadas de vida cubram. A humanidade é inocente. A humanidade é culpada. Ambas as afirmações são inegavelmente verdadeiras. Devemos, por lei, manter um registro. Tudo começa no primeiro dia de aprendizagem, mas não chamamos oficialmente de matar. Não é política nem moralmente correto chamar assim. Esse ato é e sempre foi chamado de coletar, em referência à atividade de apanhar as sobras que ficaram no campo depois da colheita. Deixar que os pobres coletassem esses restos era a forma mais antiga de caridade. O trabalho do ceifador é igual. Desde que tenha idade suficiente para entender, todas as crianças aprendem que os ceifadores prestam um serviço crucial à sociedade. A nossa missão é, no mundo moderno, o que mais se aproxima de uma missão sagrada. Talvez seja por isso que devemos, por lei, manter um registro, um diário público, explicando àqueles que nunca vão morrer e àqueles que ainda não nasceram o motivo por que nós, seres humanos, fazemos o que fazemos. Somos instruídos a anotar não apenas nossos atos, mas também nossos sentimentos, porque deve-se saber que temos sentimentos. Remorso, arrependimento, sofrimentos grandes demais para suportarmos, porque, se não sentíssemos nada, que espécie de monstros seríamos? Do Diário de Coleta da Ceifadora Curry. Capítulo 1. Nada encobriu o sol. O ceifador chegou no fim de uma fria tarde de novembro. Citra estava na sala de jantar, enfrentando um problema muito difícil de álgebra, baralhando variáveis, sem conseguir encontrar o x nem o y, quando aquela variável nova e muito mais fatal entrou na equação de sua vida. Visitas eram frequentes no apartamento da família Terra Nova. Por isso, quando a campainha tocou, não houve nenhuma suspeita. Nada encobriu o sol. Não houve nenhum indício da chegada da morte à sua porta. Talvez o universo devesse oferecer esses avisos, mas os ceifadores não eram muito diferentes dos cobradores de impostos no esquema geral das coisas. Eles apareciam, cumpriam sua função desagradável e iam embora. Sua mãe atendeu a porta. De onde estava, Citra não conseguia ver o visitante. O que ela viu foi a reação da mãe, subitamente paralisada, como se o sangue tivesse se solidificado dentro dela. Se fosse empurrada, parecia que se quebraria em pedaços no chão. Posso entrar, senhora Terra Nova? Foi o tom do visitante que o denunciou, retumbante e implacável, como a badalada monótona de um sino de ferro, certa de que seu repique chegaria a todos que deveriam ouvir. Antes mesmo de ver, Citra teve certeza de que era um ceifador. Meu Deus, um ceifador na nossa casa. Sim, claro, entre. A mãe de Citra se afastou para abrir caminho, como se ela fosse a visita, e não o ceifador. Ele cruzou a entrada sem que suas sandálias macias fizessem barulho no assoalho de madeira. Seu manto de várias camadas era de um delicado linho, cor de marfim, e embora pudesse espanar o chão de tão longo, não havia mancha de sujeira em nenhuma parte. Citra sabia que os ceifadores podiam escolher a cor do manto, qualquer cor menos o preto, considerado inadequado para o trabalho deles. Preto era a ausência de luz, e os ceifadores eram o contrário disso. Luminosos e iluminados, eram vistos como a nata da humanidade, e esse era o motivo pelo qual eram os escolhidos para o trabalho. Alguns mantos de ceifadores eram brilhantes, outros mais discretos. Pareciam os mantos suntuosos e ondulantes dos anjos renascentistas, pesados, mas ao mesmo tempo leves como o ar. O seu estilo único, fosse qual fosse o tecido ou a cor, os tornava fáceis de identificar e também de evitar, quando se queria evitar. Muitos eram os que se sentiam atraídos por eles. Não raro, a cor do manto dizia muito sobre a personalidade do ceifador. O tom de marfim daquele ceifador era agradável, distante de um branco puro que agrediria os olhos com seu brilho, mas nem por isso que aquele que usava deixava de ser quem é ou o que era.
Ele tirou o capuz, revelando o cabelo grisalho, bem curto. Sua expressão era melancólica, com faces avermelhadas pelo dia frio e olhos castanhos que quase pareciam armas. Citra se levantou. Não por respeito, mas por medo, choque. Tentou manter o controle da respiração. Tentou não deixar os joelhos se dobrarem. Eles já a atraíam, temendo sob o peso. Então contraiu os músculos para manter as pernas firmes. Qualquer que fosse o objetivo do ceifador ali, ele não haveria desabar. Pode fechar a porta, ele disse à mãe de Citra, que obedeceu, embora a garota pudesse ver quanto aquilo lhe foi difícil. Um ceifador ainda poderia se virar e ir embora se a porta estivesse aberta. A partir do momento em que era fechada, ele estava realmente dentro de casa. Ele olhou ao redor, logo avistou Citra e abriu um sorriso. Olá, Citra, ele disse. O fato de já saber seu nome a deixou tão paralisada quanto a mãe diante de súbita aparição. Não seja mal-educada, a mãe se apressou em dizer. Cumprimente bem nosso convidado. Bom dia, excelência. Oi, disse seu irmão mais novo, Ben, que acabara de sair à porta do quarto, depois de ouvir o tom grave da voz do ceifador. Ele mal conseguiu emitir com aquela breve sensação. Lançou um olhar para Citra e a mãe, pensando o mesmo que elas. Quem ele veio buscar? Será que sou eu? Ou vão me deixar aqui para chorar a perda? Senti um cheiro delicioso no corredor, o ceifador disse, inspirando o aroma. Agora vejo que estava certo ao entrar nesse apartamento. É apenas um macarrão de forno, excelência. Nada especial. Até aquele momento, Citra nunca tinha visto sua mãe tão assustada. Que bom, disse o ceifador, porque não exijo nada especial. Ele sentou no sofá e esperou pacientemente pelo jantar. Seria demais achar que aquele homem estava ali apenas para uma refeição e nada mais. Afinal, os ceifadores tinham de comer em algum lugar. Normalmente, os restaurantes não lhes cobravam, mas isso não significava que comida caseira não fosse mais apetitosa. Havia boatos de que os ceifadores exigiam que suas vítimas lhe preparassem uma refeição antes de serem coletadas. Era isso que estava acontecendo? Quaisquer que fossem suas intenções, ele as guardou para si. E a família teve de dar o que ele queria. Citra se perguntou se, caso a comida estivesse do seu gosto, ele pouparia uma vida naquela casa. Não era de admirar que as pessoas fizessem de tudo para agradar os ceifadores. A esperança diante do medo é a motivação mais forte do mundo. A mãe de Citra trouxe uma bebida quando o ceifador pediu, e agora se esforçava para garantir que o jantar daquela noite fosse o melhor que já havia servido. Cozinhar não era o seu forte. Normalmente voltava do trabalho a tempo apenas de preparar qualquer coisa rápida para todos. Dessa vez, a vida deles poderia depender de suas habilidades culinárias duvidosas. E o pai deles? Será que chegaria em casa a tempo ou haveria uma coleta na família em sua ausência? Por mais medo que tivesse, Citra não quis deixar o ceifador entregue aos próprios pensamentos. Então, entrou na sala com ele, bem, fascinado e assustado, sentou ao lado dela. O homem finalmente se apresentou como honorável ceifador Faraday. Eu fiz um relatório sobre Faraday para a escola uma vez. Ben disse, e sua voz falhou só uma vez. O senhor escolheu um nome bem da hora. O ceifador Faraday sorriu. Gosto de pensar que escolhi um patrono histórico bem adequado. Como muitos cientistas, Michael Faraday foi subestimado durante a vida, mas nosso mundo não seria o mesmo sem ele. Acho que tenho você na minha coleção de figurinhas de ceifadores, Ben continuou. Tenho quase todos os ceifadores mídia-americanos, mas você parece mais novo na foto. O homem aparentava ter cerca de 60 anos, e embora seu cabelo fosse grisalho, o cavanhaque tinha poucos fios brancos. Era raro uma pessoa se permitir chegar a uma idade como aquela, sem se restaurar para parecer mais jovem. Citra se perguntou quantos anos ele tinha de verdade, há quanto tempo era encarregado de tirar vidas. O senhor tem a idade que aparenta ou está no fim da vida por opção? Citra perguntou. Citra! Sua mãe quase derrubou as caçarolas que havia acabado de tirar do forno. Mas que pergunta! Gosto de perguntas diretas, o ceifador disse. Demonstram honestidade de caráter. Então vou dar uma resposta direta. Admito que já me restaurei 4 vezes. Minha idade natural gira em torno de 180 anos. Esqueci o número exato. Recentemente, passei a preferir essa aparência respeitável,
porque percebi que aqueles que coletam se sentem mais à vontade com ela. Então ele riu. Eles me acham sábio. É por isso que está aqui? Ben perguntou sem pensar. Para coletar um de nós? O ceifador Faraday abriu um sorriso indecifrável. Estou aqui para jantar. O pai de Citra chegou quando o jantar já ia ser servido. Pelo visto, sua mãe o informara da situação, pois ele estava mais preparado emocionalmente do que o resto da família. Assim que entrou, foi direto ao ceifador Faraday para cumprimentá-lo, fingindo estar num humor muito mais alegre e acolhedor do que certamente deveria estar. A refeição foi constrangedora, silêncio quase absoluto, quebrado por comentários ocasionais do ceifador. A casa de vocês é adorável. Que limonada gostosa. Esse deve ser o melhor macarrão de forno de toda a mídia América. Embora tudo o que dissesse fosse elogioso, sua voz repercutia como um abalo sísmico na espinha de todos. Nunca vi o senhor por aqui, o pai de Citra disse finalmente. Seria difícil ver, ele respondeu. Não sou a figura pública que outros ceifadores gostariam de ser. Alguns preferem os holofotes, mas para fazer um trabalho realmente correto, é preciso certo grau de anonimato. Correto? Citra se arrepiou com essa ideia. Existe uma forma correta de coletar? Bom, sem dúvida há formas corretas, ele respondeu. E não disse mais nada sobre o tema, apenas comeu o macarrão. Quando a refeição estava perto de acabar, ele disse: Fale-me de vocês. Não se tratava de uma pergunta ou de um pedido, era mais uma ordem. Citra não soube dizer se aquilo fazia parte de seu joguinho da morte ou se ele realmente estava interessado. Faraday já sabia o nome de todos eles antes de entrar no apartamento. Provavelmente devia saber tudo o que havia para contar. Então por que perguntou? Eu trabalho com pesquisa histórica, seu pai disse. Sou engenheira de síntese alimentar, disse sua mãe. O ceifador ergueu as sobrancelhas. E, no entanto, cozinhou isso do zero. Ela pousou o garfo no prato. Tudo a partir de ingredientes sintetizados. Sim, mas se podemos sintetizar tudo, ele começou, porque ainda precisamos de engenheiros de síntese alimentar? Quase dava para ver o sangue fugir do rosto de sua mãe. Foi o pai que ergueu a voz para defender o trabalho da mulher. Sempre há espaço para aperfeiçoamento. Sim, e o trabalho do meu pai também é importante, disse Ben. O quê? Pesquisa histórica? O ceifador fez um gesto de pouco caso com o garfo. O passado nunca muda, e pelo que vejo, o futuro também não. Seus pais e seu irmão ficaram perplexos e abalados com os comentários dele, mas Citra entendeu o argumento. O desenvolvimento da civilização já se completara. Todos sabiam disso. No que concernia a raça humana, não havia mais o que aprender. Nada a decifrar sobre a nossa existência. O que significava que nenhuma pessoa era mais importante do que qualquer outra. Na verdade, no esquema geral das coisas, todos eram igualmente inúteis. Era isso que ele estava insinuando, e foi o que enfureceu Citra, porque, de certa forma, ela sabia que ele tinha razão. Citra era famosa pelo mau humor. Ele muitas vezes era mais rápido que a razão, e só ia embora depois que o mal já estava feito. Essa noite não ia ser diferente. Por que o senhor está fazendo isso? Se está aqui para coletar um de nós, acabe logo com isso e pare de nos torturar. Sua mãe perdeu o fôlego, e o pai empurrou a cadeira para trás como se fosse levantar e tirá-la da sala à força. Citra, o que você está fazendo? Agora a voz da mãe estava trêmula. Mais respeito. Não, ele veio aqui fazer isso, então deixe que o faça. Não tem como voltar atrás. Já está decidido. Ouvi dizer que os ceifadores sempre tomam a decisão antes de entrar nas casas, não é verdade? O ceifador não se abalou com a explosão dela. Alguns sim, outros não. Ele disse tranquilamente. Cada um de nós tem sua forma de atuar. Ben estava aos prantos. O pai pôs o braço em volta dele, mas o menino estava inconsolável. Sim, os ceifadores devem coletar, Faraday disse. Mas também temos de comer, dormir e ter conversas normais. Citra tirou o prato vazio da frente dele. Bom, a refeição acabou. Pode ir embora. Então, o pai se aproximou dele e se pôs de joelhos. Seu pai estava mesmo de joelhos diante daquele homem. Por favor, excelência, perdoe minha filha. Eu assumo total responsabilidade pelo comportamento dela. O ceifador levantou. Não é necessário pedir desculpas. É revigorante ser confrontado.
Você não faz ideia de como é cansativo. Todos os favores, as adulações servis, o cortejo sem fim de bajuladores. Um tapa na cara é estimulante. Faz com que eu me lembre que sou humano. Depois disso, foi à cozinha e pegou a maior e mais afiada faca que encontrou. Balançou-a de um lado para o outro, sentindo seu peso enquanto cortava o ar. Os gemidos de Ben aumentaram, e seu pai o abraçou mais firme. O ceifador se aproximou da mãe deles. Citra estava prestes a se lançar na frente dela para bloquear a lâmina, mas em vez de mover a faca, o homem ergueu a outra mão. Beije meu anel. Ninguém estava esperando isso, muito menos Citra. A mãe dela o encarou, balançando a cabeça sem querer acreditar. O senhor está me garantindo imunidade? Pela sua gentileza e pela refeição que me serviu, concedo-lhe 1 ano de imunidade contra a coleta. Nenhum ceifador pode tocar em você. Mas ela hesitou. É melhor conceder a meus filhos. Mas o ceifador continuou estendendo o anel para ela. Era um diamante do tamanho da articulação de seu dedo, com um centro escuro. O mesmo anel era usado por todos os ceifadores. Estou oferecendo a você, não a eles. Mas, Jenny, aceite logo, insistiu o pai. E ela aceitou. Ajoelhou-se, beijou o anel, e seu DNA foi lido e transmitido para a base de dados de imunidade da ceifa. Em um instante, o mundo soube que Jenny Terra Nova estava protegida contra coletas pelos próximos 12 meses. O ceifador olhou para o anel, que tinha agora um brilho avermelhado, indicando que a pessoa diante dele estava imune à coleta. Ele sorriu, satisfeito. E finalmente lhes disse a verdade. Estou aqui para coletar sua vizinha, Bridget Chadwell. O ceifador Faradon nos informou. Mas ela ainda não tinha chegado em casa, e eu estava com fome. Ele afagou a cabeça de Ben, como se desse algum tipo de bênção. Isso pareceu acalmá-lo. Depois se dirigiu à porta, ainda com a faca na mão, sem deixar dúvidas sobre como iria coletar a vizinha. Mas antes de sair, virou-se para Citra. Você vê por trás das aparências do mundo, Citra Terra Nova. Daria uma excelente ceifadora. Citra se encolheu. Nunca quis ser uma. Esse, ele disse, é o primeiro requisito. Depois saiu para matar a vizinha deles. Naquela noite, eles não fizeram nenhum comentário sobre o acontecido. Ninguém falou sobre coletas, como se falar sobre elas pudesse atraí-las. Não se ouviu nada vindo do apartamento ao lado, nenhum grito, nenhum gemido de súplica. Ou talvez a TV da família Terra Nova estivesse tão alta que não desse para ouvir. Essa foi a primeira coisa que o pai de Citra fez depois que o ceifador saiu. Ligou a TV e a deixou no volume máximo, para abafar a coleta do outro lado da parede. Mas não foi necessário, porque, independente de como o ceifador tivesse cumprido sua tarefa, o fez em silêncio. Citra se pegou tentando ouvir alguma coisa, qualquer coisa. Ela e Ben descobriram em si mesmos uma curiosidade mórbida que os encheu de vergonha. 1 hora depois, o honorável ceifador Faraday voltou. Foi Citra quem abriu a porta. Seu manto cor de marfim não exibia nenhuma mancha de sangue. Talvez ele tivesse um manto reserva. Talvez tivesse usado a máquina de lavar da vizinha depois da coleta. A faca também estava limpa, e ele a estendeu a Citra. Não queremos, Citra disse a ele, convicta de que podia falar em nome dos pais nessa questão. Não vamos mais usar essa faca. Mas vocês precisam usá-la, ele insistiu, para que possam se lembrar. Lembrar do quê? Que o ceifador é apenas o instrumento da morte, mas é a mão de vocês que me move. São vocês, seus pais e todas as outras pessoas nesse mundo que controlam os ceifadores. Então depositou a faca, delicadamente, nas mãos dela. Somos todos cúmplices. Vocês precisam dividir essa responsabilidade. Poderia até ser verdade, mas depois que ele saiu, Citra jogou a faca no lixo. É a coisa mais difícil que se pode pedir a alguém. E saber que é para um bem maior não a torna mais fácil. Antigamente, as pessoas morriam de causas naturais. A velhice era uma doença terminal, não um estado temporário. Havia assassinos invisíveis chamados doenças, que destruíam o corpo. O avanço da idade não podia ser revertido, e existiam acidentes dos quais não havia recuperação. Aviões caíam,
Carros colidiam. Havia dor, sofrimento, desespero. É difícil para a maioria de nós imaginar um mundo tão inseguro, com perigos invisíveis e inesperados à espreita em todos os lugares. Agora que tudo isso ficou para trás, só nos resta um dado simples: as pessoas precisam morrer. Não há outro lugar onde ir. Os desastres nas colônias da Lua e de Marte são provas disso. Temos um mundo muito limitado, e embora a morte tenha sido derrotada tão completamente quanto a poliomielite, as pessoas ainda precisam morrer. Antes, o fim da vida humana ficava nas mãos da natureza, mas nós a roubamos. Agora temos o monopólio da morte. Somos seu único fornecedor. Entendo por que de existirem ceifadores e como esse trabalho é importante e necessário, mas às vezes me pergunto por que tive que ser escolhida. E, se existe algum mundo eterno após este, que destino aguarda um ceifador de vidas? Do Diário de Coletas da Ceifadora Cury. Capítulo 2. 0,303%. Tiger Salazar havia se jogado do 39º andar, deixando uma sujeira terrível no piso de mármore no térreo. Seus pais ficaram tão irritados que nem foram visitá-lo, mas Rowan foi. Rowan Damit era um excelente amigo. Ele ficou sentado à beira da cama de Tiger no centro da revivificação, esperando ele acordar da cura acelerada. Rowan não se importava de ficar ali. O centro de revivificação era silencioso, tranquilo, era um descanso agradável de toda a agitação de sua casa, que nos últimos tempos andava com mais parentes do que um ser humano era capaz de aturar. Primos de segundo grau, irmãos, meio-irmãos, e agora sua avó tinha voltado para casa depois de sua terceira restauração, com um marido novo e um bebê na barriga. Você vai ter uma tia nova, Rowan, ela havia anunciado. Não é maravilhoso? A história toda deixou a mãe de Rowan puta da vida, porque dessa vez a avó tinha se restaurado para parecer com 25, 10 anos mais nova que a filha. Agora a mãe se sentia pressionada a se restaurar também, no mínimo para se igualar à avó. Seu avô era muito mais sensato. Ele estava na Euryscândia, seduzindo as mocinhas e mantendo a respeitável aparência de 38 anos. Rowan, aos 16, havia decidido que queria experimentar ter cabelos grisalhos antes de fazer sua primeira restauração. Mesmo assim, não queria ficar novo demais, porque seria ridículo. Algumas pessoas se restauravam até parecer com 21, que era o máximo que a terapia genética conseguia fazer rejuvenescer. Havia boatos de que estavam tentando descobrir formas de restaurar uma pessoa até a adolescência, o que Rowan achava vergonhoso. Por que alguém em sã consciência poderia querer ser adolescente mais de uma vez? Quando voltou a olhar para o amigo, os olhos de Tiger estavam abertos e examinavam Rowan. E aí? Rowan cumprimentou. Quanto tempo? Tiger perguntou. 4 dias. Tiger comemorou. Legal, um novo recorde. Ele olhou para as próprias mãos, como se fizesse um inventário do estrago. Obviamente, não havia estrago nenhum. As pessoas só acordavam da cura acelerada quando não havia mais nada a curar. Você acha que demorou tanto porque pulei de um andar muito alto ou por causa do piso de mármore? Deve ter sido mármore, Rowan disse. Depois de atingir a velocidade terminal, não importa de que altura você pulou. E eu rachei o piso? Tiveram que trocar o mármore? Sei lá, Tiger. Caramba, já chega. Tiger voltou a se recostar no travesseiro, imensamente satisfeito consigo mesmo. Melhor morte por impacto da história. Rowan percebeu que podia ter paciência para esperar o amigo acordar, mas não tinha nenhuma para aguentá-lo acordado. Por que você faz essas coisas? Quero dizer, é a maior perda de tempo. Tiger deu de ombros. Eu gosto da sensação de cair. Além disso, preciso lembrar meus pais que o alfacinho aqui existe. Isso fez Rowan dar risadinha. Tinha sido ele quem inventara o termo filho alface para descrevê-los. Ambos eram pensados no meio das famílias grandes e estavam longe de ser os preferidos dos pais. Tenho um irmão que são carne, umas irmãs que são o queijo ou os tomates, então devo ser o alface. A ideia pegou, e Ron abriu um clube chamado Alfaces Crespas na escola, que já tinha mais de 20 membros. Embora Tiger sempre brincasse que violaria as regras, começaria a revolta das alfaces romanas. Fazia alguns meses que Tiger tinha começado a se jogar. Rowan tentou uma vez e sentiu uma dor tremenda. Atrasou todas as lições de casa, e seus pais prometeram todo tipo de castigo, que logo esqueceram de aplicar, uma das vantagens de ser o alface. Mesmo assim, a emoção da queda não valia a pena.
Tiger, por sua vez, tinha se viciado naquilo. Cara, você precisa encontrar um passatempo novo, Ron disse. Sei que a primeira revivificação é gratuita, mas as outras devem custar uma fortuna para seus pais. Sim, e é a primeira vez que eles precisam gastar dinheiro comigo. Não seria melhor ganhar um carro? A revivificação é obrigatória, Tiger disse. Carros são opcionais. Eles não vão gastar nada se não forem obrigados. Ron não podia discordar dessa lógica, porque também não tinha um carro, e duvidava que os pais fossem lhe dar um algum dia. Eles argumentavam que carros públicos eram limpos, eficientes e se dirigiam sozinhos. De que adiantava gastar tanto dinheiro em algo que não precisava? Enquanto isso, eles gastavam com tudo quanto é coisa, menos ele. Somos ricos em fibras, Tiger disse. Se não causarmos algum rebuliço no intestino, ninguém vai nem saber que estamos lá. Na manhã seguinte, Ron ficou cara a cara com o ceifador. Era comum ver ceifadores na sua região. Não dava para evitar cruzar com um de vez em quando, mas ele não costumava aparecer na escola. O encontro foi culpa de Ron. Pontualidade não era seu forte, muito menos agora que tinha que levar os irmãos e meio-irmãos mais novos para a escola antes de entrar correndo num carro público e ir até a sua. Ele tinha acabado de chegar e estava caminhando para o balcão de frequência quando o ceifador apareceu. Seu manto impecável cor de marfim trebulando atrás dele. Uma vez, quando fazia uma trilha com a família, Ron saiu para andar sozinho e encontrou uma onça parda. Tinha sentido o mesmo frio na barriga e as pernas bambas que sentia agora. Lutar ou fugir, disse seu instinto de sobrevivência. Mas Ron não fizera nenhum dos dois. Resistira a esse impulso e erguera os braços calmamente para parecer maior, como certa vez havia lido em algum lugar. Tinha dado certo, e o animal saía saltando, poupando de uma visita ao centro de revivificação mais próximo. Agora, com a presença inesperada de um ceifador à sua frente, Ron teve um estranho impulso de fazer o mesmo, como se erguer os braços pudesse afugentá-lo. A ideia o fez rir alto sem querer. A última coisa que você quer fazer é rir de um ceifador. Pode me explicar como chego à Secretaria Central? O homem perguntou. Ron pensou em dar as instruções e seguir na direção contrária, mas achou que seria covarde demais da sua parte. Estou indo para lá, Ron disse. Eu levo o senhor. Ele ficaria grato pela ajuda e a gratidão do ceifador não faria mal nenhum. Ron conduziu o homem, passando por outros alunos que, assim como ele, estavam atrasados ou apenas cumprindo algumas tarefas. Todos ficaram espantados e tentaram se camuflar no ambiente, enquanto ele andava seguido pelo ceifador. De alguma forma, atravessar os corredores com o ceifador ficava menos aterrorizante quando os outros carregavam o fardo do medo. E Ron não podia negar que era um pouco inebriante conduzir um ceifador. Já que impunha o maior respeito, foi só quando eles chegaram à secretaria que a ficha caiu. O ceifador iria coletar um colega de sua escola. Todos na secretaria se levantaram no momento em que viram o ceifador, que não perdeu tempo. Por favor, chamem Cal Whitlock à secretaria imediatamente. Cal Whitlock? Perguntou a secretária. O ceifador não repetiu o nome, porque sabia que a secretária tinha entendido, só que não queria acreditar mesmo. Sim, excelência. Vou chamar agora mesmo. Rowan conhecia Cal. Caramba, todo mundo conhecia Cal Whitlock. Era do penúltimo ano e já tinha subido ao posto de quarterback da escola. Ele o levaria para o campeonato da liga pela primeira vez em séculos. A voz da secretária tremia intensamente enquanto convocava o garoto pelo intercomunicador. Ao dizer o nome dele, ela engasgou. O ceifador ficou esperando pacientemente pela chegada de Cole. A última coisa que Ron queria era contrariar um ceifador. Ele deveria ter saído discretamente para ir até o balcão de frequência pegar sua readmissão e ir para a aula. Mas assim, como aconteceu no caso da onça parda, ele simplesmente precisava se manter firme. Aquele momento mudaria sua vida para sempre. O senhor está coletando nosso melhor quarterback. Espero que saiba disso. O humor do ceifador, tão simpático até aquele momento, azedou. Isso não é da sua conta. O senhor está na minha escola, Ron disse. Acho que é da minha conta sim. Depois disso, o instinto de sobrevivência falou mais alto, e ele se dirigiu ao balcão de frequência, fora do campo de visão do ceifador. Entregou um bilhete falso de atraso, enquanto murmurava. Idiota, 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 idiota. Ele teve sorte de não ter nascido em um tempo onde a morte era natural. Senão, nunca chegaria à idade adulta.
Quando eu estava prestes a deixar a secretaria, vi o Cole, cabisbaixo, sendo levado pelo ceifador até a diretoria. O diretor saiu de sua sala por vontade própria. Olhou para os funcionários em busca de alguma explicação, mas as pessoas apenas balançavam a cabeça com cara de choro. Ninguém pareceu notar que Rowan ainda estava lá. Quem se importava com a alface enquanto o hambúrguer estava sendo devorado? Ele passou pelo diretor, que o viu a tempo de lhe tocar o ombro. Meu filho, tem certeza que quer entrar na minha sala? Rowan não queria, mas entrou mesmo assim, fechando a porta atrás de si. Havia 2 cadeiras em frente à mesa organizada do diretor. O ceifador estava sentado numa, Cole na outra, curvado e aos prantos. O ceifador lançou um olhar raivoso para Rowan. A onça parda, pensou o garoto. Só que essa realmente tinha o poder de tirar uma vida humana. Os pais dele não estão aqui, Rowan disse. Ele precisa de alguém ao lado dele. Você é da família? Isso importa? Então Cole ergueu a cabeça. Por favor, não faça o Ronald ir embora, ele implorou. É Rowan. O semblante de Cole ficou ainda mais aterrorizado, como se aquele engano tivesse sido decisivo para acabar com sua vida. Eu sabia mesmo, juro. Afinal, apesar de toda a força e arrogância, Cole Whitlock não passava de um menino assustado. Será que no final todos ficam reduzidos a isso? Rowan pensou que só um ceifador poderia saber. Em vez de obrigar Rowan a sair, o ceifador disse: Puxem uma cadeira então. Fique à vontade. Enquanto Rowan dava a volta para puxar a cadeira do diretor, ele se perguntou se o ceifador estava sendo irônico, sarcástico, ou se nem suspeitava que era impossível ficar à vontade na presença dele. O senhor não pode fazer isso comigo, Cole implorou. Meus pais vão simplesmente morrer. Não, não vão, o ceifador corrigiu. Eles vão continuar vivendo. Pode pelo menos dar alguns minutos para ele se preparar? Rowan perguntou. Você está me falando como devo fazer meu trabalho? Estou pedindo um pouco de misericórdia. O ceifador voltou a encará-lo, mas dessa vez era diferente. Ele não estava tentando intimidar. Estava tentando extrair alguma coisa, estudando alguma coisa dentro de Rowan. Cumpro essa função há muitos anos, o ceifador disse. Na minha experiência, uma coleta rápida e indolor é a maior misericórdia que posso oferecer. Então, pelo menos explica a ele qual é o motivo. Diga por que tem que ser ele. É aleatório, Ron, Cole disse. Todo mundo sabe disso. É aleatório, caramba. Mas havia algo no olhar do ceifador que dizia o contrário. Então Rowan insistiu. Tem mais alguma coisa, não tem? O ceifador suspirou. Não era obrigado a dizer nada. Afinal, ele era um ceifador. Estava acima da lei em todos os aspectos. Não devia explicação a ninguém, mas mesmo assim decidiu explicar. Tirando a idade avançada da equação, as estatísticas da era da mortalidade indicam que 7% das mortes eram causadas por acidentes com automóveis. Delas, 31% envolviam o consumo de álcool, das quais 14% eram de adolescentes. O ceifador empurrou para Ron uma pequena calculadora da mesa do diretor. Faça as contas, você. Ron digitou os números devagar, sabendo que cada segundo roubado é um segundo de vida a mais para Cole. 0,303%, Ron disse finalmente. O que significa que cerca de 3 em cada 1000 almas que coletam se encaixam nesse perfil, disse o ceifador. 1 em cada 333. Seu amigo aqui acabou de ganhar um carro novo e tem um histórico de beber em excesso. Então, dos adolescentes que se encaixam nesse perfil, fiz uma escolha aleatória. Cole cobriu o rosto com as mãos. Suas lágrimas escorriam abundantemente. Sou tão idiota. Ele pressionou as palmas contra os olhos, como se tentasse afundá-los na cabeça. Agora me diga, o ceifador falou calmamente a Ron. A explicação facilitou a coleta, só agravou o sofrimento dele. Ron se encolheu um pouco na cadeira. Chega, anunciou o ceifador. Está na hora. Então tirou de um bolso do manto uma luva feita sob medida. Tinha um dorso de pano e uma palma metálica reluzente. Cole, escolhi para você um choque que vai induzir uma parada cardíaca. A morte será rápida, indolor e nem de perto tão brutal quanto o acidente de carro que você teria sofrido na era da mortalidade. De repente, Cole estendeu os braços, segurou a mão de Rowan e a apertou com força. Rowan deixou. Ele não era da família,
Não era nem seu amigo até aquele dia, mas, como era mesmo ditado, a morte torna todos iguais. Rowan se perguntou se um mundo sem morte todos seriam estranhos uns para os outros. Ele apertou a mão de Cole, mais firme, uma promessa silenciosa de que não iria soltar. Tem alguma coisa que você quer que eu fale para alguém? Rowan perguntou. 1 milhão de coisas, disse Cole, mas não consigo pensar em nada agora. Rowan decidiu que inventaria as últimas palavras de Cole para contar a seus entes queridos, e seriam palavras lindas, reconfortantes. Rowan encontraria um jeito de dar um sentido ao absurdo. Sinto muito, mas você vai ter que soltar a mão dele para o procedimento, o ceifador disse. Não, Rowan respondeu. O choque pode parar seu coração também, o ceifador avisou. E daí? Rowan indagou. Eles vão me reviver, depois acrescentou. A menos que tenha decidido me coletar também. Rowan estava ciente de que acabara de desafiar um ceifador. Apesar do risco, estava satisfeito por ter feito isso. Muito bem, então. E sem nem esperar mais um segundo, o ceifador apertou a luva contra o peito de Cole. A visão de Rowan ficou branca, para logo em seguida escurecer. Todo seu corpo se convulsionou. Ele foi lançado para trás, para longe da cadeira, e bateu na parede atrás dele. Podia ter sido indolor para Cole, mas não para Rowan. Tinha doído mais do que qualquer coisa. Uma dor maior do que uma pessoa conseguia suportar. Mas então, os nanitos microscópicos em seu sangue liberaram seus opiatos anestésicos. A dor foi diminuindo à medida que os opiatos faziam efeito, e quando a visão clareou, ele viu Cole caído na cadeira, e o ceifador estendendo a mão para fechar seus olhos sem vida. A coleta se encerrara. Cole Whitlock estava morto. O ceifador se ergueu e ofereceu a mão para ajudar Rowan, mas ele não aceitou. Levantou sem ajuda e, embora se sentisse um pingo de gratidão, disse: Obrigado por ter me deixado ficar. O ceifador o contemplou por mais um instante e disse: Você defendeu um garoto que mal conhecia. Consolou-o em seu último momento, suportando a dor do choque. Foi testemunha, embora ninguém tivesse pedido isso. Rowan deu de ombros. Fiz o que qualquer um faria. Alguém mais se ofereceu? O ceifador perguntou. Seu diretor? Os funcionários da secretaria? Algum dos muitos alunos com quem cruzamos no corredor? Não, Rowan admitiu. Mas que importância isso tem? Ele continua morto. E sabe o que se diz sobre boas intenções? O ceifador fez que sim, e olhou para o próprio anel em seu dedo. Imagino que agora vai me pedir imunidade. Rowan fez que não. Não quero nada do senhor. Justo. O ceifador se virou para ir embora, mas hesitou antes de abrir a porta. Saiba que você não receberá nenhum agradecimento de ninguém, além de mim, pelo que fez aqui hoje. Mas lembre-se de que as boas intenções pavimentam muitas estradas, e nem todas levam ao inferno. O tapa doeu tanto quanto o choque elétrico, e até mais, porque Rowan não o esperava. Aconteceu logo antes do almoço, quando ele estava em frente ao seu armário, e foi tão forte que o fez cair para trás, esbarrando na fileira de armários que ressoaram como um tambor de aço. Você estava lá e não fez nada para impedir. Os olhos de Mara Pavlik ardiam de tristeza e indignação. Ela parecia prestes a enfiar as unhas enormes nas narinas dele e extrair seu cérebro. Simplesmente deixou que ele morresse. Mara e Cole namoravam havia mais de um ano. Assim como Cole, ela era do 3º ano e muito popular. Então evitava qualquer interação com a plebe do 2º ano, incluindo Rowan. Mas eram circunstâncias extraordinárias. Não foi bem assim, Rowan conseguiu dizer antes que ela atacasse novamente. Dessa vez, ele se esquivou. Ela quebrou a unha, mas pareceu não se importar. No mínimo, a coleta de Cole lhe permitiu enxergar as coisas de um outro ângulo. Foi exatamente assim. Você entrou lá e assistiu à morte dele. Outros haviam se reunido, atraídos pelo cheiro de briga. Ele procurou um rosto solidário no grupo, alguém que pudesse ficar ao seu lado, mas tudo o que viu nas expressões dos colegas foi desprezo. Mara estava gritando e estapeando por todos. Não era isso que Ron esperava. Não que ele esperasse elogios por ter ido ajudar Cole em seus últimos momentos, mas não esperava uma acusação tão violenta. Como assim? Vocês estão malucos? Ron gritou com ela e com todos. Não dá para impedir um ceifador de coletar. Não estou nem aí, ela berrou.
Você podia ter feito alguma coisa, mas só ficou assistindo. Eu fiz alguma coisa. Eu segurei a mão dele. Ela o empurrou com mais força do que ele pensou que ela seria capaz. Mentira! Ele nunca seguraria sua mão. Nunca encostaria um dedo em você. E então, eu deveria ter segurado a mão dele. Em volta deles, os outros alunos fechavam a cara e sussurravam coisas que claramente queriam que ele ouvisse. Eu vi ele e o ceifador andando pela escola como se fossem bons amigos. Eles entraram na secretaria juntos hoje de manhã. Fiquei sabendo que foi ele quem disse o nome de Cole pro ceifador. Me falaram que ele até o ajudou. Ele se virou bruscamente para o garoto odioso que tinha feito a última acusação. Ralph qualquer coisa. Quem falou? Não tinha mais ninguém na sala, seu idiota. Mas não importava. Os boatos não seguiam lógica nenhuma a não ser a própria. Vocês não entendem? Eu não ajudei o ceifador. Ajudei o Cole. Ron insistiu. Pois é. Ajudou o Cole a colocar o pé na cova. Era inútil. Ele tinha sido julgado e condenado. E quanto mais negava, mais ficavam convencidos de sua culpa. Eles não precisavam do seu ato de coragem. Precisavam de alguém a quem culpar. Alguém a quem odiar. Não podiam descontar a raiva no ceifador. Mas Ron Dammit era um candidato perfeito. Aposto que ganhou imunidade pela ajuda, um garoto disse. Um ex-amigo. Não ganhei. Que bom, disse Mara com maior desprezo. Então espero que o próximo ceifador venha atrás de você. Ele sabia que ela não estava falando da boca para fora, e que se o próximo ceifador viesse atrás dele, ela ficaria feliz em saber da sua morte. Era terrível saber que agora havia pessoas no mundo que realmente desejavam sua morte. Uma coisa era passar despercebido. Outra completamente oposta era ser o alvo do ódio de toda a escola. Foi só então que o alerta do ceifador voltou à sua mente. Ele não receberia nenhum agradecimento pelo que tinha feito por Cole. O homem estava certo. E ele odiava o ceifador por isso, assim como seus colegas o odiavam.